Estou prestes a dar a vocês uma visão detalhada de todas as evidências do pé grande que os humanos descobriram até hoje, além de muito mais do que provavelmente está sendo escondido de nós. O pé grande, Sasquatch, Yeti ou Homem Selvagem da Floresta. Esses nomes ecoaram em todas as culturas e continentes por séculos, descrevendo uma criatura que a ciência ainda não classificou, mas milhares de testemunhas insistem que é real. Hoje vamos mergulhar fundo nas evidências, nas pegadas, no DNA, nos vídeos, nos relatos de testemunhas oculares e até mesmo nos registros históricos, mas não vamos parar por aí. Também exploraremos alegações de indivíduos confiáveis, que têm boas razões para acreditar que muito mais evidências existem, mas foram deliberadamente escondidas do público por autoridades que temem as repercussões sociais de confirmar a existência do pé grande. Vamos pular para isso. Relatos de testemunhas oculares, a espinha dorsal da tradição do pé grande. Relatos de testemunhas oculares formam o maior conjunto de evidências da existência do pé grande. Até hoje, mais de 10 mil avistamentos documentados foram relatados somente na América do Norte, com a maioria dos avistamentos ocorrendo no noroeste do Pacífico, montanhas Apalaches e a região dos Grandes Lagos. Estes relatos não são apenas de caminhantes casuais ou campistas superentusiasmados. Eles incluem histórias de caçadores experientes, policiais, guardas florestais e até mesmo militares. Um relato particularmente confiável do Dr. John Binder Nogler, um biólogo da vida selvagem que passou décadas estudando evidências do Sasquatch. Pengler relatou um encontro compartilhado por um caçador na Colômbia Britânica, Canadá. Citando o caçador, observou: a criatura por vários minutos ele estava ajoelhado perto de um riacho bebendo água, com as mãos apoiadas. Ele descreveu seus ombros enormes, cabeça cônica e cabelo escuro, desengranhado. O caçador disse: eu achei que era um urso, e a vida toda eu pensei que eu tinha visto. Isso não era um urso, nem perto disso. Citação final. Em outro relato, Bob Strange, um bombeiro aposentado, detalhou um avistamento nas montanhas de Serra Nevada. A citação: eu vi a distância, de cerca de 80 metros. Ele estava andando sobre duas pernas, mais alto do que qualquer humano que eu já vi, descoberto pelos castanhos escuros. Seu passo era fácil, quase fluido, e ele virou para olhar para mim por apenas um momento, antes de desaparecer na árvore. Fim da linha da citação. Hou Horeanger, conhecido por gravar os famosos sons de Sierra, descreveu citação não só vimos movimentos na floresta, mas ouvimos sons como que uma linguagem e conversas que eu nunca tinha encontrado antes. Esses não eram animais que eu já tinha conhecido. Fim da citação. Aplicação da lei. Os policiais também compartilharam experiências em primeira mão. Uma das mais convincentes vem de David Pitos, um ex-policial e atuante pesquisador do Pé Grande, que falou com um xerife aposentado na Califórnia. O xerife me disse que encontrou um pé grande durante uma patrulha noturna. Ele cruzou a estrada em frente do seu veículo, movendo-se com uma fluidez e velocidade que nenhum humano poderia replicar. Ele disse que a maneira como se movia, eu sabia que não era alguém de roupa, estava vivo. O mundo, como recentes fenômenos do pé grande. Há séculos que as tribos nativas americanas em toda a América do Norte contam histórias de grandes criaturas peludas, semelhantes a humanos, que habitam as florestas. Montanhas conhecidas por nomes como Sasquatch, Salish, ou Isashani, e Sex, em Lune, Sex. Esses seres são frequentemente descritos como guardiões da natureza, vivendo em harmonia com o deserto, evitando o contato humano. O chefe Dan George, um famoso líder indígena canadense, falou sobre essas criaturas como parte da tradição oral de seu povo. Ele compartilhou uma citação: o Sasquatch não é um mito para nós, é parte da nossa história, tão real quanto o urso ou a águia. Nossos ancestrais os viram e alguns ainda os veem. São parte da citação do fim da Terra. Um relato particularmente marcante vem de um ancião Cheyenne do Norte, que relatou um encontro pessoal. A citação: eu o vi com os meus próprios olhos, alto coberto de pelos de cabelo, movendo-se com uma graça que nenhum homem tem. Sempre soubemos que eles são lá de fora,
Eles são nossos irmãos da floresta, sábios antigos, mas eles seguem seu próprio caminho. Fim da citação. Para muitas comunidades indígenas, o Sasquatch é um dos que é apenas uma criatura, é um símbolo do espírito selvagem indomável da terra, transmitido de geração em geração, em histórias e cerimônias. Obra de artes impressionantes. Essas tradições não dão apenas credibilidade aos avistamentos modernos, mas também enraizam o fenômeno em séculos de conhecimento cultural. O fenômeno do pé grande também não se limita à América do Norte. Os relatos de criaturas semelhantes conhecidas por nomes diferentes vêm de culturas em todo o mundo. Relatos internacionais. Embora os variados compartilhem semelhantes notáveis com o Sasquatch norte-americano, o que fortalece o caso de sua existência. Como uma espécie amplamente difundida e desconhecida, o Yeti, do Himalaia. O Yeti, também conhecido como o abominável Homem das Neves, é dito habitar as remotas regiões montanhosas do Nepal e do Tibete. As descrições geralmente se incluem uma criatura coberta de pelos cinzas ou brancos, medindo entre 6 a 10 pés de altura, um renomado montanhista, Renold Nesser, que escalou o Monte Everest várias vezes, afirmou ter visto o Yeti durante uma expedição em 1986. Ele escreveu uma citação. Era uma figura escura e ereta, muito mais alto do que qualquer humano. Ele se movia rápido e silenciosamente, misturando seu terreno rochoso. Nunca esquecerei seus olhos atentos e penetrantes. Final da citação. Adicionalmente, em 1951, Eric Shipton, outro lendário montanhista, fotografou o que agora são famosas pegadas de Yeti, perto do Monte Everest. O príncipe media 13 polegadas e o comprimento mostrava-se um padrão de passada muito longo para um humano. O Ioa, da Austrália, o Ioia é o equivalente ao pé grande, supostamente habitante das densas florestas de Queensland, da Nova Gales do Sul. Testemunhas frequentemente o descrevem como um grande hominídeo coberto de pelos, com uma presença intimidante. Dan Harrison, um importante pesquisador Ioi, descreveu seu próprio encontro, citando que tinha de 2,13 metros de altura, cabelos castanhos avermelhados e olhos fundos. Ele estava ali me observando e eu podia sentir sua inteligência. Não era apenas um animal, era algo mais. Fim da citação. De Almas, da Ásia Central. O Almas é uma cripta relatada nas montanhas e florestas remotas da Mongólia e da Ásia Central. Ao contrário de outras criaturas semelhantes ao pé grande, o Almus é descrito como sendo mais humanoide, com estatura menor e características que lembram os primeiros hominídeos. O professor Boris Porvin, um antropólogo soviético, estudou avistamentos extensivamente e declarou citar o Almas. Parece ser um hominídeo, relíquia possivelmente um Neandertal, sobrevivente ou Doussan. Suas descrições anatômicas se alinham perto dos parentes humanos antigos do que com homens modernos. Macacos. Mapeamento de guari da floresta amazônica da América do Sul. Mapeamento guari é uma preguiça que vaga pela floresta amazônica. As descrições variam, mas muitos relatos a descrevem como uma grande criatura peluda, com um odor animascalesco distinto. Alguns relatos sugerem que pode ser uma preguiça terrestre que se acredita ser extinta, enquanto outros comparam a uma variante regional do pé grande. O Dr. Dave Orion, um biólogo que estudou mapeamento de avistamento de guari, afirmou que os depoimentos de testemunhas oculares são notadamente consistentes. A criatura é considerada inteligente, evitando contato humano e deixando para trás rastros que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Fim da citação. Esses relatos internacionais fornecem mais evidências de que criaturas semelhantes ao pé grande não são confinadas à América do Norte. Sua presença global combina com a consistência de descrições em toda a cultura, sugere que podemos estar lidando com uma espécie amplamente descoberta. Bem, é verdade que algumas das dezenas de milhares de avistamentos de pé grande em todo o mundo podem ser atribuídas a fraudes, mentiras ou casos de identidade equivocada. É simplesmente implausível que cada relato possa ser descartado dessa forma. Muitas testemunhas, caçadores, caminhantes e até mesmo policiais, como abordamos, compartilham suas histórias sem nada a ganhar, mas tudo a perder, arriscando o ridículo e danos à sua reputação.
Esses indivíduos descrevem consistentemente criaturas e comportamentos semelhantes. O grande volume e consistência desses relatórios, emparelhados com a credibilidade de algumas testemunhas, tornam irracional afirmar que tudo isso são fabricações ou erros. 2. Pegadas. Evidências concretas no chão. As pegadas são algumas das evidências mais tangíveis ligadas ao pé grande. Até o momento, os pesquisadores documentaram e lançaram mais de 1.500 pegadas individuais, muitas mostrando características que são quase impossíveis de falsificar. Essas impressões variam de 15 a 24 polegadas de comprimento, com larguras de até 10 em uma característica mais marcante dessas pegadas é a presença de cristais derméticas, as linhas textualizadas encontradas em pegadas e pés humanos. O Dr. Jeff Meldrum, professor de anatomia da antropologia da Universidade Estadual de Idaho, estudou centenas desses moldes e notas de citações. As pegadas exibem anatomia e biomecânica consistente com uma criatura viva. A fratura do tarso médio, uma articulação flexível no meio do pé, está ausente em humanos, mas presente nesses moldes, indicando uma espécie primata desconhecida. Fim da citação. O Dr. Grover, CR, outro antropólogo, enfatizou a autenticidade dos príncipes das pegadas. Citação de deformidade nas pegadas mostram consistências anatômicas com um pé vivo. Seria quase impossível para um fraudador falsificar essas anomalias com tanta precisão. Fim da citação. Adicionalmente, essas pegadas mostram um comprimento de passo muito além da capacidade humana normal, com algumas medindo até 50 passos. As famosas pegadas de Bluff Cree, descobertas perto do local do filme Patterson-Gilman, estão entre os exemplos mais estudados e continuam sendo uma pedra angular dos vídeos de evidências. 3. Vídeos. Vídeos de evidência do pé grande. O filme Patterson-Gilman de Beyond, o filme Patterson, filmado em 1967, continua sendo a evidência mais famosa e controversa da existência do pé grande, registrada em Bluff Creek, Califórnia. O filme mostra uma criatura caminhando ereta pela floresta, virando-se para olhar para a câmera antes de desaparecer nas árvores. Os céticos há muito afirmam que o filme retrata uma pessoa em uma roupa especial. Especialistas em biomecânica e figurinos levantaram sérias dúvidas sobre essa teoria. O artista de efeitos especiais de Hollywood, Bill Nunes, disse que a criatura no filme exibe proporções de movimento muscular e um portão natural, de ser extremamente difícil de replicar, mesmo com a tecnologia de hoje. Entre muitos mais detalhes sobre o porquê desse famoso filme ser autêntico, em outros vídeos vou colocá-los na descrição. Para qualquer pessoa interessada, além do filme Patterson-Gleam, há outras peças notáveis de filmagem que resistiram ao intenso escrutínio ao longo dos anos. A filmagem da montanha de mármore, por exemplo, mostra uma forma humanoide distante, mas distinta, escalando uma crista, enquanto a filmagem de Poe apresenta outro encontro convincente com o que parece ser uma grande figura peluda. Apesar dos esforços dos céticos, esses vídeos, como o filme de Patterson-Gilman, permanecem inexplicáveis, fortalecendo ainda mais os casos de existência do pé grande. 4. Áudios de gravações de pé grande. Vozes misteriosas do pé grande. Algumas evidências mais intrigantes do pé grande vêm da forma de gravações do áudio capturado nos sons assustadores e explicar essas gravações coletadas de áreas remotas da América do Norte apresentam vocalizações diferentes de qualquer som de animal ou humano. Conhecidos sons da Sierra, um dos exemplos mais famosos são os sons da Sierra, gravado por Ron Honeyhard na década de 1970, nas montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia. Essas gravações apresentam um rosnado guturais que alguns especialistas acreditam serem padrões linguísticos
Gravação de serra-som de Califórnia. Scott Nelson, um aposentado criptolinguista da Marinha dos Estados Unidos, analisou as gravações e concluiu que as vocalizações têm todas as características de uma linguagem. A sintaxe, a estrutura dos fonemas não são sons aleatórios, estão além da capacidade dos humanos de replicar. A análise de Nelson foi apoiada por engenheiros de áudio e especialistas em vocalizações animal. Também apontaram que as gravações apresentaram uma gama e profundidade de som, além da capacidade humana. O Dr. Lynn Rogers, biólogo da vida selvagem, comentou que as chamadas têm uma gama incrível de tom e frequência, que não corresponde a nenhuma espécie conhecida, nem eles podem ser atribuídos a uma farsa. É diferente de tudo que estudei da natureza. E ele citou o uivo de Ohio. Outra gravação convincente é o uivo de Ohio, capturado em 1994 por Matt Money, Mark, fundador da Organização de Pesquisadores de Campo do Pé Grande. O uivo é caracterizado por uma longa balela semelhante a uma sereia, distinta das vocalizações de qualquer animal conhecido. Dr. Jeff Meldrum, que analisou o áudio, afirmou que o uivo de Ohio não corresponde aos chamados de lobos, coiotes ou qualquer outro predador conhecido na região. Sua qualidade tonal e poder absoluto sugerem um animal com capacidade pulmonar excepcional, algo muito maior que um humano. O especialista em comportamento animal Dave Ellis, que estudou inúmeras gravações de áudio do pé grande, observou citação do uivo de Ohio. É consistente com outras vocalizações suspeitas do Sasquatch. Os padrões e intervalos entre os sons sugerem comunicação intencional, em vez de ruído aleatório. Gravações adicionais. Além desses exemplos famosos, há inúmeras outras gravações de áudio coletadas por pesquisadores e testemunhos oculares ao longo dos anos. Uma dessas gravações capturadas no Oregon em 2016 apresenta gritos altos e ecoantes, seguidos de batidas de árvores, uma forma de comunicação potencial, também associados ao pé grande. O técnico de som do Bigfoot, Chris Spencer, que analisou esta e outras gravações, observou a citação. O que se destaca é a faixa dinâmica e a potência dessas vocalizações. Elas excedem o que qualquer animal conhecido nessa área pode produzir. Sua natureza repetitiva sugere uma tentativa intencional de comunicação. Essas gravações de áudio, juntamente com a análise de especialistas, fornecem mais uma camada de evidências que apoiam a existência de um primata não descoberto. Se esses sons não são humanos e não são de nenhum animal conhecido que estamos ouvindo, evidência 5, DNA. Evidências físicas. Nos últimos anos, estudos de DNA têm adicionado uma nova dimensão à pesquisa do pé grande. O mais proeminente e controverso é o estudo liderado pela doutora Melba, uma geneticista que analisou mais de 100 supostas amostras de DNA do pé grande, coletadas em toda a América do Norte. Essas amostras incluem cabelos, sangue, saliva e tecido, todas evidências por vários pesquisadores independentes e testemunhos oculares.
O estudo publicado em 2013 concluiu que o DNA representava uma espécie primata desconhecida, com ancestralidade humana parcial, sugerindo hibridização em algum momento no passado. A equipe do Dr. Kenny Kuhn realizou testes extensivos, incluindo sequenciamento de última geração, e encontrou DNA metaconda, consistente com humanos modernos, mas DNA nuclear que não corresponde a nenhuma espécie conhecida. O Dr. Ketchum afirmou que o DNA nuclear era um enigma completo. Ele mostrou marcadores de primatas não humanos que não correspondem a nenhuma espécie conhecida nos bancos genéticos existentes, o que sugere fortemente que estamos lidando com uma nova espécie que compartilha algumas ancestralidade com humanos. Uma amostra particularmente convincente veio de Justin Esmar, um caçador que alegou ter recuperado carne e cabelo de um Sasquatch que ele encontrou nas montanhas de Sierra. Nada de acordo com o estudo está desse ter sido demonstrado os mesmos resultados anômalos que as outras amostras. Descreve a criatura que ele atirou como enorme. Ele descreve a criatura como enorme, pelos castanhos, escuro, com mãos e pés como de um homem, mas muito maior. Curiosamente, afirma que ele deixou o corpo de Sasquatch que atirou para trás, em pânico. Embora sua história certamente pareça distante, buscando devido à ausência do corpo existente, a natureza da amostra de tecido que ele coletou posteriormente foram corroborados por várias testemunhas altamente qualificadas. Outra amostra notável veio de uma propriedade no Texas, onde testemunhas relataram a atividade repetitiva do pé grande, uma amostra de saliva coletada de uma tampa de balde de plástico mastigada. Foi analisada e o resultado corresponde ao perfil híbrido desconhecido identificado em outras amostras. Apesar das fortes críticas dos céticos, vários especialistas manifestaram apoio à metodologia e às descobertas do estudo. A doutora Irene Scott, uma cientista com experiência em genética, afirmou citar o nível de sequenciamento e atenção adequado aos protocolos da cadeia de custódia no estudo foram notáveis. As anomalias repetidas no DNA nuclear não podem ser simplesmente descartadas como contaminação ou erro. Adicionalmente, o analista forense Dr. Christopher Lyer, que revisou parte do estudo, comentou a citação se essas descobertas estavam associadas a um animal conhecido lá. Não haveria controvérsia. O ceticismo existe apenas porque os pontos de DNA para algo que não classificamos, mas os dados em si são sólidos. É claro que o estudo foi recebido como uma rejeição significativa da ciência convencional, com críticos sugerindo contaminação ou má interpretação dos dados. No entanto, a Dr. Ketchum defendeu a natureza rigorosa do teste, afirmando a citação: usamos laboratórios independentes para sequenciamento, garantindo que não haja viés ou adulteração nos resultados. Os dados são o que são: DNA nuclear desconhecido, combinado com DNA mitocondrial humano. Apesar das críticas, o estudo de Ketchum continua sendo uma das tentativas mais detalhadas e ambiciosas de usar a ciência moderna para classificar o pé grande como uma espécie legítima, combinando com outras formas de evidência. O estudo levanta a questão se o DNA não corresponde a nenhum animal ou humano conhecido. Então, a que ele pertence? 6. Corpos de pé grande, contos de evidências tangíveis. O Homem do Gelo de Minnesota é talvez o mais bem conhecido caso envolvendo um potencial corpo de pé grande. Era uma suposta criatura parecida com um pé grande, congelada no gelo, exibido na década de 1960 pelo dono do local, Frank Hansen, que alegou que era uma espécie real encontrada na Sibéria. Ivan Sanderson e Dr. Bernard Ian, ambos cientistas respeitados, examinaram a criatura congelada. Antes foi substituído por uma réplica. Escreveu o Dr. Whelan. Citação: a criatura tinha características anatômicas claras de um hominídeo, não de humano, mas de algo intimamente relacionado. Seu estado congelado revelou detalhes que não poderiam ter sido inventados. Igualmente misterioso é o infame incidente do passo de Dyatlov, onde 9 caminhantes altamente experientes morreram em circunstâncias estranhas, em 1959, com alguns culpando o Yeti.
depois que uma foto assustadora de uma figura na neve tirada por um dos caminhantes apareceu. Relatórios da Rússia também afirmam que foi um recuperado num incidente do Passo de Lai. Embora isso tenha sido posteriormente coberto, o Dr. Igor BV, criptozoologista russo, declarou: várias testemunhas credíveis de círculos militares sugeriram que um grande corpo coberto de pelos foi recuperado, embora os detalhes permaneçam confidenciais. Evidências suprimidas, o que elas estão escondendo. Finalmente, nos voltamos para as alegações de evidências sendo suprimidas. O guarda florestal aposentado, Bill Lansford, declarou que nós tivemos avistamentos ou encontrei registros, mas a posição oficial foi o silêncio. Recebi a mensagem como todo mundo: avistamento de pé grande não devem ser compartilhados. O ex-guarda florestal Charles E. Howard compartilhou: ouvimos chamados estranhos na floresta, avistamentos de vez em quando, mas não éramos. Deveríamos reconhecer que as ordens foram dadas para manter o silêncio. As pessoas estariam prontas para ouvir. O fim da citação. Da mesma forma, Davi Politos, o ex-policial que se tornou pesquisador do Pé Grande, afirmou a citação em todos os anos da aplicação da lei. Eu me deparei com evidências suficientes para saber que o Pé Grande era real. Mas meus superiores me disseram diretamente para deixar isso de lado, mantê-lo em segredo. Essas são coisas que o público não deveria saber. O policial aposentado Robert Morgan acrescentou: eu conheci pessoas no meu departamento que tinham visto isso. Viram o Pé Grande, mas elas tinham medo de falar e suas carreiras e reputações, tudo estava em jogo. As pessoas foram instruídas a ficar quietas. E finalmente, James Bob Fay compartilhou sua perspectiva. Eu conversei com dezenas de guardas florestais aposentados e policiais que viram o Pé Grande, mas foram instruídos a parar com isso para evitar o pânico. Faz parte do trabalho, eles dizem. Conclusão. Como você viu, a evidência para o Pé Grande é vasta, variada e convincente, mas o mistério permanece sem solução. Desde pegadas a relatos de testemunhos oculares e descobertas de DNA, a registros históricos, há o suficiente para sugerir que algo é definitivamente existente lá fora. Mas se a verdade está sendo escondida ou simplesmente esperando para ser descoberta, é claro que o Pé Grande continua sendo um dos maiores enigmas do nosso tempo. Então, o que você acha? Que é uma evidência convincente, o Pé Grande, ou continua sendo uma lenda? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e compartilhe com seus amigos.